Olímpicos corre 5. Ou Olímpicos corre turbo? Comparativo. Direto ao ponto. Vai! Eu sou Eduardo Suzuki. E eu sou o Rodrigo Machado. E é o comparativo mais pedido na internet brasileira, Rodrigo. Exatamente. Desde o lançamento do Corre 5 é o que todo mundo quer saber. E agora? O Corre Turbo ainda faz sentido ou vou direto para o lançamento? Bom, neste vídeo aqui a gente vai responder a várias perguntas que vocês mandaram para ajudar a definir qual tênis da Olímpicos é o melhor. Nós já corremos bastante com os dois modelos e eu acho que a gente já tem a capacidade suficiente para decidir se vai de 5, se vai de turbo, se de repente faz um downgrade e vai pro 4, né, Rodrigo? Exato. Você tem várias opções agora dentro da Olímpicos. Para você que quer um tênis de corrida sem placa, então você não quer ir para um Supra, para um Pace, por exemplo, a gente tem aqui duas excelentes opções que pode ser inclusive o seu companheiro fiel de treinos. Afinal, são dois tênis da categoria a pau para toda obra. E a primeira pergunta que fica é, qual que é o tênis mais macio, o 5 ou o turbo? Bom, o 5, galera, ele mudou a composição, agora a gente tem a adição de piba, o que fez a espuma ficar um pouco mais leve e um pouco mais macia que o Corre 4, então que a gente tinha lá o Eleva Pro 2.0. E agora o Corre Turbo, ele é uma espuma feita à base de TPE, com o processo supercrítico, então ela é inflada de uma maneira completamente diferente do que a gente tem no Corre 5. Colocando um em cada pé, Dudu, você sente os dois igualmente macios, mas esse amortecimento é diferente. É mais ou menos quando você compara um colchão de espuma com um colchão de mola. Os dois podem ser macios, os dois podem te servir para dormir a noite inteira tranquilamente, mas você percebe ali que existe uma certa diferença, sobretudo quando você corre um pouquinho mais rápido. Se a gente comparar o 4 com o 5, eu considero que o 5 está mais macio, né, Rodrigo? Mas agora, como você falou, o turbo ele tem um processo diferente. Então, o tênis vai acabar ficando mais leve e até por conta da altura dele, de ser um pouquinho mais alto, vai ganhar um pouquinho também nessa maciez. Mas afinal de contas, Rodrigo, na corrida, na sensação de corrida, qual que é mais macio? Olha, eu percebo o turbo um tintinho mais macio, sobretudo para você que aterriza com o calcanhar, porque ele tem uma altura maior aqui ele beira a casa dos 39, enquanto no Corre 5 a gente está ali ao redor dos 37 milímetros de altura final. Então, assim, mesmo a espuma do Corre 5 sendo um pouquinho mais macia no durômetro, em termos gerais de amortecimento, eu acho que para aquele corredor que é um pouco mais exigente, até um pouco mais pesado, precisa de mais capacidade de amortecimento, eu acho que o turbo vai se sair um pouquinho melhor do que o Corre 5. E qual desses tênis tem a melhor resposta? Bom, nesse caso aqui não tem discussão. O turbo tem uma resposta melhor, mesmo com a adição do Piva agora, né, junto com o EVA, no caso do Piva, que é a nova espuma do Corre 5. Aqui a gente está falando do processo supercrítico, que é o processo mais moderno, é usado inclusive nas super espumas dos tênis de placa de carbono. Então aqui é fácil. Você correndo com os dois, nitidamente o Corre Turbo tem uma resposta, um retorno de energia maior do que do Corre 5. E se fosse escolher um dos tênis para o longão? Bom, depende muito de quem você é. Se você é um corredor mais iniciante, está começando agora essa vida aí de fazer um treino longo no sábado ou no domingo, eu acho que o Corre 5 pode ser um companheiro fiel, até porque ele tem uma estabilidade muito boa. É uma das coisas que tanto a gente que experimentou o tênis quanto outras pessoas que correram com o Corre 5, a gente perguntou, e aí, o que você achou? Achei bastante estável. Isso pode ajudar muito o corredor que está começando agora, está indo, progredindo, de repente vai fazer a sua primeira meia maratona ou até mesmo a sua primeira maratona agora. Se você já é maratonista, né, com bastante experiência, cara, eu acho que você vai gostar mais da espuma e da experiência geral do Corre Turbo. É um tênis, eu acho, mais eficiente, praticamente o mesmo peso, só que como tem um pouquinho mais de resposta, você sente um pouco menos de cansaço no dia seguinte. Agora, se o corredor está vindo de uma espuma de EVA normal, Rodrigo, eu acho que vai sentir uma diferença aqui também. Vai. Eu acho que assim, a diferença do Corre 4 para o Corre 5 é principalmente com relação ao amortecimento. Você sente que ele é um pouquinho mais macio e é também um calçado muito leve. Para um treino longo, quanto menos peso você levar com você, melhor, né? E aqui a gente está falando no calçado aí ao redor dos 215, 220 gramas. Então, realmente, tanto um quanto o outro vão ajudar bastante corredores que gostam desse calçado, né? Que mistura amortecimento, leveza, um pouco de retorno de energia. Então, depende muito. Se você é mais iniciante, cara, vai no Corre 5, você não vai se arrepender. Agora, se você já é um pouquinho mais exigente, já experimentou outros tênis de outras marcas, eu acho que o Turbo vai te surpreender, vai te deixar mais feliz. Agora vamos falar dos treinos de velocidade, também as provas mais rápidas, 5 e 10. Bom, eu acho que o Turbo vai se sair um pouco melhor em função da resposta, né? Ele tem mais responsividade, então para aquele corredor que corre ali abaixo dos 5 minutos o quilômetro, faz mais diferença correr com uma espuma feita com processo supercrítico. Não que isso não seja possível com o Corre 5, dá para correr rápido com ele, inclusive eu vi muita gente correndo rápido com ele, mas
Eu acho que em termos gerais da espuma, a capacidade que ela tem de retornar a energia e te ajudar em velocidades maiores, eu acho que o turbo nesse caso se sai um pouco melhor sim. E para quem está começando na corrida agora, quer ter o seu primeiro tênis, vai de Corre 5 ou vai de Corre Turbo? Olha, você até pode vir de Corre 5, tá? Eu conheço muitos corredores que começaram já com o turbo, mas eu acho que a opção melhor é o Corre 5, porque ele é um tênis um pouco mais barato, um pouco mais estável e agora com esse novo visual, você pode também aproveitar ele para o uso casual. Não que não seja possível com o Corre Turbo, mas o pessoal reclama muito desse letreiro aqui, né? Então talvez as cores do Corre Turbo, né, o visual, ainda é aquele visual antigo, lá daquela antiga Olímpicos. Agora a gente tem um visual mais moderno no Corre 5. Então, se você está pensando em começar a correr, economiza uma grana, pega o Corre 5, porque eu acho que vai te atender em mais oportunidades do que o Corre Turbo. E qual desses tênis aqui é o melhor pro dia a dia? Qual que é o mais versátil? Bom, eu já usei bastante o Corre Turbo no dia a dia, mas eu acho que essa espuma com o processo supercrítico, ela dá aquela dançada para os lados, assim, não é a melhor opção para ficar várias horas de pé, para fazer uma caminhada longa. Eu acho que é um tênis excelente para corrida. Para caminhar, eu acho que o Corre Turbo não é uma opção tão boa. O cabedal dele é um pouquinho mais justo do que o do Corre 4, aliás, do Corre 5 agora, né? O Corre 5 ele tem a forma um pouco mais ampla. Então, no geral, para usar no dia a dia, eu prefiro usar o Corre 5 do que o Corre Turbo. E agora vamos falar de preço. O Corre 5 ele custa R$ 599 e o Corre Turbo R$ 699. Se fosse para escolher pelo preço, Rodrigo, qual que você escolheria? Bom, como eu já sou um corredor, né, tenho um pouquinho mais de experiência, eu já experimentei muitos tipos de tênis, eu acho que o Corre Turbo me atende melhor para o momento que eu tô, né, tô indo agora treinar para minha segunda maratona e eu acho que o Corre Turbo me atenderia mais nesse ciclo, sobretudo nos treinos de velocidade, né, onde você tem mais resposta, mesmo você tem mais eficiência da espuma. Agora, se eu tivesse começando na corrida, comecei a correr agora, eu acho que a escolha mais correta seria economizar uma grana, pega o Corre 5, você já tem ali um pacote muito interessante para começar a sua vida de corrida. O Corre Turbo a gente está falando de um tênis do ano passado, né? Já deve começar a surgir algumas promoções lá no nosso grupo do Telegram. Se ficar muito próximo dos 599, que eu acredito que o Corre 5 vai demorar um pouco mais para surgir promoções, eu iria sem dúvidas com o Corre Turbo, né? Mas agora, uma diferença, se você quiser de repente pagar um Pix, está na casa dos 500, acho que também vale a pena considerar aí, você está economizando uma graninha, vale a pena considerar o Corre 5 também. Exatamente. Bom, e também tem a questão da diferença do visual, né? Muita gente acha que o Corre 5 foi inspirado no visual do Corre Turbo. Bom, eu tava lá na mesa e assim, a gente não olhou tanto assim pro Corre Turbo, até porque esse letreiro aqui, isso aqui já é coisa do passado. Certamente o Corre Turbo 2 já vai vir com um visual mais parecido com o Corre 5. Não sei se o Corre Turbo 2 chega esse ano ainda, mas certamente essa repaginação do visual vai acabar, né, chegando em todos os tênis da linha Corre. Bom, nós vamos fazer vários comparativos com o Corre 5, afinal de contas é o tênis mais usado pelos brasileiros, né, Rodrigo? Então vai ter muita dúvida. A gente pode comparar com o tênis da Fila, com o tênis da ASICS, o pessoal pode comentar aqui embaixo, né? Exatamente. Qual é o próximo comparativo que você quer ver aqui no canal do Tênis Certo? Comenta aqui embaixo. Esperamos que você tenha gostado de mais um vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, ajuda a gente a chegar a 1 milhão de inscritos. Muito obrigado, valeu Rodrigo. Valeu, Dudu. Até a próxima, abraço a todos.